Muito se tem falado em crise global e que parece que vai azedar o caldo para o mundo inteiro, que não interessa que você tenha proteção em dólar, isso não vai ser o suficiente porque os Estados Unidos vai sofrer e o dólar vai se desvalorizar também e quem tiver posicionado na moeda pode perder dinheiro. Bom, eu sei que uma crise ela faz parte, porém eu não acho que seja como o pessoal tá desesperado aí só falando em crise, que isso vai acontecer agora no curto ou no curtíssimo prazo. É claro que existem alguns sinais que as pessoas acabam observando, como a curva de juros dos Estados Unidos que diminuiu um pouquinho, mas que ainda assim muitos falam sobre isso, mas nem entendem exatamente o que isso quer dizer. Basicamente, quando a gente olha a curva de juros do curto e do longo prazo dos Estados Unidos, o que a gente espera? Que a curva de longo prazo sempre tenha uma taxa de juros maior do que a do curto prazo, considerando que no longo prazo ele vai continuar crescendo. E o que aconteceu aí nos últimos tempos foi que os juros, a curva de juros do curto prazo para o longo prazo ficou maior, indicando que talvez os Estados Unidos possa vir a passar por uma certa recessão. E a última vez que esse fenômeno tinha acontecido foi lá em 2007, antes de estourar lá o crash, aquela bolha e tudo mais, e a gente sabe bem qual foi o desfecho dessa história. O que acontece é que, calma gente, a gente tá falando de crise como se isso fosse acontecer amanhã, porém, na minha opinião, eu acho que nós teremos sim alguns anos bons pela frente, porque por mais que tenha tido essa inversão da curva de juros e que talvez o crescimento seja de China como dos Estados Unidos, tenham sido um pouquinho abaixo do que os resultados anteriores, ainda assim foram muito positivos. Eu acho que não é o momento da gente se desesperar, porém é claro que nós precisamos ficar atentos a esses movimentos e sempre acompanhando essas notícias e principalmente pensar na nossa carteira e talvez em como nós podemos estar nos protegendo nesses momentos. Eu já trouxe outras vezes aqui a questão do dólar e ele super funciona quando nós temos uma crise, por exemplo, aqui no Brasil, ou até mesmo quando a gente vê o que está acontecendo na Argentina, que os hermanos estão lá passando por um período difícil, principalmente se tratando de política. Porém, se acontece então uma crise global e a gente acha que o dólar vai se desvalorizar também, nós precisamos olhar para outros ativos como o ouro. E muitos de vocês têm pedido para trazer um pouquinho sobre o ouro, sobre as formas de investir, e é justamente isso que eu vou fazer hoje. Claro que antes você já vai se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, que é muito importante para mim, e aciona as notificações, clica no sininho, que assim toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. A questão é, gente, existem algumas maneiras de nós investirmos em ouro, porém, existem algumas que são um pouco mais caras e outras que são um pouquinho mais acessíveis. E, inclusive, esse vídeo hoje vai ter uma recomendação do pessoal da Levante Investimentos, aonde eles indicam um fundo de investimento que, claro, tem o ouro aí como o seu business, vamos dizer assim. Mas primeiro vamos à maneira mais conhecida de você ter ouro, que é você realmente ter ele físico, ouro físico, que você pode comprar, inclusive, em alguns sites, porém eu, como nunca fiz, não tenho nenhum site de confiança que eu possa recomendar, mas a questão é, você pode comprar e pode ter ouro em casa, você pode comprar a grama do ouro. No que isso implica? Implica que talvez você não tenha uma liquidez nessa sua negociação na hora de você querer vender esse ouro, e também a questão de segurança, né? Você vai querer guardar o ouro em casa a troco de quê? Sendo que a gente já pode ir para a segunda forma de investir ouro, que é muito mais líquida e tão segura quanto. A segunda maneira que nós temos de investir em ouro é realmente ir para a nossa bolsa de valores e negociar os seguintes contratos, que é o OZ1D ou o OZ2D. Esses são os dois contratos de ouros mais líquidos que nós temos no mercado e basta você digitar esse código lá no home broker da corretora que você já vai conseguir ver as ordens de compra e venda e você vai comprar ou vender assim como você compra uma ação. A questão é que para você negociar esses ativos, você vai precisar de um pouquinho de grana. Por quê? Quando a gente fala do OZ1D, é você negociar, então, um contrato de 250 gramas de ouro. E aí você vai ter que ver, beleza, quanto que tá a grama do ouro hoje? Quanto que tá custando? Se você olhar a última cotação, você vai ver que ela tá em torno de R$206. Então você tem que fazer 250 vezes 206, e aí você já pode ver que para você investir nesse contrato, que é o mais líquido da nossa bolsa de valores, você vai precisar de aproximadamente R$51 mil. Aí beleza, você tem o OZ2D, que ele é um pouquinho menos líquido, mas ele também é menos gramas de ouro, são 10 gramas de ouro, mas o que ainda assim vai exigir uma boa grana da sua parte. E é aí que eu já quero entrar na terceira
forma de você poder investir em ouro, que é realmente através dos fundos. E aí a Levante, que eu vou deixar inclusive os relatórios aqui embaixo, ela tá indicando um fundo que é da XP, que se chama Trend Gold, e que a partir de R$500 você já consegue fazer esse tipo de investimento. Vale a pena vocês darem uma olhadinha no relatório, e também, se vocês querem saber sobre esses fundos, se vocês querem também estar atualizados de todas as informações que os experts do mercado aí estão enxergando e tal, também vocês podem fazer a assinatura da Levante Investimentos, que eu vou deixar todos os links aqui para vocês, para realmente se informarem, porque muitas vezes, num momento de crise, é importante nós entendermos o que está se passando, e eles conseguem trazer isso muito bem, como vocês vão poder ver aí no relatório que eu deixei para vocês. A questão é, quando a gente fala de ouro, nós temos a questão da própria tributação, que acaba gerando um pouquinho de dúvidas. Quando a gente fala desses contratos que eu falei que nós podemos negociar diretamente na Bolsa de Valores, a tributação ela funciona muito parecido com as ações. Até R$20.000 de movimentação você está isento. Acima disso você precisa sim recolher a DARF, e claro que se você passar aí de um ano para outro com alguma reserva em ouro, seja nesses contratos ou até mesmo seja em espécie, na questão física de você ter o ouro físico, você precisa declarar tudo isso no imposto de renda. O mesmo vai funcionar com fundos, você precisa colocar isso no seu imposto de renda. A diferença é que a alíquota do imposto de renda para os fundos de investimento, ela já desconta automaticamente. Você não precisa fazer o recolhimento de nenhuma DARF quando você decidir talvez vender esse seu fundo de ouro. Outra coisa bem importante, que inclusive o pessoal da Levante escreveu aí nos relatórios deles, é justamente a porcentagem que a gente poderia ou deveria ter na nossa carteira desse metal, que é considerado então o ativo mais seguro do mundo. E aí a gente entra aí numa faixa de 3 a 5%. É claro que depende muito do momento que nós estamos passando, talvez em um bom momento global, que a gente realmente não tem muita preocupação com crise, a gente pode ter menos, e talvez quando a gente achar que não, a coisa realmente vai estourar, vai ficar feia, a gente pode se expor um pouquinho mais. E aí, para vocês entenderem exatamente do que eu tô falando, eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse gráfico aqui, que vai mostrar exatamente a comparação da movimentação do ouro com o nosso índice Bovespa. Como vocês podem ver, quando a gente olha que o índice Bovespa ele tá caindo, aí os juros ele tá subindo. Por quê? Se as pessoas estão preocupadas com esses investimentos em bolsa de valores em países emergentes, eles podem estar tirando a grana daqui, fazendo com que a nossa bolsa de valores caia, e estão também aumentando a sua reserva em ouro, fazendo com que o ouro suba. Então, como vocês podem ver, geralmente quando a nossa bolsa de valores sobe, o ouro cai, quando a nossa bolsa de valores cai, o ouro acaba subindo. E eu gostei muito de fazer esse comparativo desse gráfico para vocês realmente entenderem como esse metal pode servir como proteção para nossa carteira. Mas aí, gente, eu quero saber de vocês, se vocês já fazem algum investimento em ouro, se vocês têm a pretensão de talvez colocar alguma coisa relacionada ao ouro na carteira, pensando em alguma proteção futura. Escreva aqui nos comentários que eu quero saber, e mais uma vez, gente, deixe o seu like, se inscrevam no canal, e eu vejo vocês numa próxima.